Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos numa nova série de meditações, aproveitando o final do Setembro Amarelo para dar umas dicas de como você pode e deve cuidar da sua alma. Nossa alma, ela também tem raízes que podem adoecer o nosso coração. Ontem nós falamos sobre a raiz da amargura e hoje eu quero falar como nós podemos remover a raiz do medo, também de nossas vidas e dos nossos corações. Nós sabemos que o medo é uma das maiores armas que o inimigo pode usar contra nós. Muitas pessoas, elas são bloqueadas e destruídas pelo medo mais do que por qualquer outra coisa na sua vida. Se alguém quer ser liberto, deve querer se libertar principalmente da raiz do medo. Quer você esteja no mundo ou no reino de Deus, arriscar sempre envolve medo e nada pode ser realizado sem alguns riscos. No entanto, o medo também, ele pode ser uma dádiva do Pai. Deus construiu em nós a capacidade de sentir medo quando nos criou. Alguns tipos de medo ou temores são bons. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7. O medo nos ajuda a evitar o perigo, por exemplo, e por isso que ensinamos nossos filhos a olhar sempre para os dois lados antes de atravessar a rua, pois queremos que eles tenham um medo saudável que os impeça de ser atropelados por um carro. Mas em diversas outras ocasiões, o medo nos impede de fazer a vontade de Deus. Outra coisa, o medo é inimigo da fé. A fé também envolve alguns riscos, como de confiar que Deus fará aquilo que diz. E nós sabemos que é impossível agradar a Deus sem fé. E é por isso que a palavra de Deus fala tanto sobre a questão do medo. Então, nós vamos aprender como nós podemos lidar com isso. Existe um texto de Josué, capítulo 1, versículo 2:9, e eu gosto de pensar que muitas vezes Deus falou para os seus servos, para os seus filhos, não temer, não temam, não tenham medo. Se Ele falou várias vezes é porque Ele sabia que nós temos este medo, ou que o medo poderia cometer o nosso coração. Ele diz assim: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Sejam fortes e corajosos, porque você conduzirá esse povo para dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavorem, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Então, Josué foi um homem que teve muitas razões para ter medo. Durante anos, ele trabalhou sobre a liderança de Moisés. Porém, em uma hora para outra, Moisés já não estava mais do seu lado para poder ajudá-lo. E Josué, então, acabou sendo responsável por mais de 1 milhão de pessoas. Ele deveria liderá-las até a terra prometida. E com certeza isso não seria uma tarefa muito fácil. Então, aqui nós vemos o próprio Deus falando com ele. Deus tinha um plano a fim de dar vitória ao seu povo. E a gente olha e vê aquilo que podemos prestar atenção naquilo que o Pai, o próprio Deus, fala nesse capítulo. Ele fala 3 vezes: seja forte e corajoso. Mas o que significa coragem, afinal? Se você tem coragem, isso significa que você não tem medo? Não. Coragem significa agir apesar do medo. O dicionário ele define coragem como a força mental ou moral de se arriscar, de perseverar, de resistir a qualquer perigo, medo ou dificuldade. O segredo da vitória de Josué foi que ele descobriu como lidar com o seu medo. Lembrar das palavras que o Senhor lhe disse: eu estarei com você por onde quer que você ande. Nós temos também o texto lá de 1 João, capítulo 4, versículos 16 e 18, que diz assim: que o amor lança fora todo o medo. O medo, ele traz para nós um sentimento de culpa e medo de castigo. E ele fala que aquele que tem medo não está aperfeiçoado neste amor, no amor de Deus. Nós temos medo porque nós desconfiamos do amor de Deus e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, Josué, ele não se entregou ao medo, pois se ele tivesse se entregado ao medo, toda a nação de Israel teria sido derrotada. Deus continua chamando muitas pessoas, mas muitas delas continuam sentadas em casa esperando que Deus providencie tudo o que elas precisam antecipadamente. Querem continuar na zona de conforto, querem que Deus lhe dê R$1 milhão antes que tomem qualquer iniciativa. Mas Deus, ele não opera dessa forma. A primeira batalha que Josué enfrentou foi contra Jericó, uma cidade com um exército muito forte, mais forte que o dele. Não tenho dúvidas de que naquele tempo os inimigos estavam muito ocupados e principalmente o inimigo estava colocando sentimentos de dúvida na mente de Josué. Você não pode ir contra a cidade. Veja como seus muros são altos. Veja como são grossos. Quem você pensa que você é para vencer essa cidade com seu exército? Josué teve que lutar contra esses pensamentos e permanecer firme na palavra que Deus lhe havia dito: ninguém resistirá a você. É interessante aqui como o próprio Deus usou o medo como uma arma contra o povo de Jericó. Veja que a prostituta Raabe disse aos espiões enviados ao Jericó: lembra? Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Josué 2:9. Permitir que o medo nos domine é o primeiro passo para a derrota. Jesus falou sobre o medo. E ele falou algumas declarações sobre o medo quando esteve aqui nesse mundo. Ele disse assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao senhor como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo dele. Não há nada escondido que não há de ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo aqui na escuridão, falo à luz do dia.
O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olha só, em Lucas 12:32 ele também diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E em João 14:27 ele diz: deixe-los a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração e não tenha medo. É óbvio que Jesus compreendia que todos nós temos medo, mas ele também disse que não devemos permitir que o medo nos controle. As palavras finais sobre medo são encontradas no livro de Apocalipse. Esses versículos finais não deixam dúvidas sobre como Deus trata esse assunto de forma séria. Em Apocalipse 2:10 assim: não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Pois o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O medo pode te impedir de alcançar a vitória. Se permitir que ele te controle, não obedeça à voz do medo. Se nós nos conformamos com as situações que nos provocam medo e não usamos a fé, somos covardes. Jesus nos diz claramente que removerá o nosso nome do livro da vida. Nós precisamos compreender que lidar com o medo não é uma opção, é uma exigência. É exatamente isso que Jesus disse lá em Apocalipse 3:5. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, onde arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Covarde é aquele que permite que o medo controle as suas emoções. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa meditação de como podemos arrancar a raiz do medo do nosso coração. Que Deus abençoe você e até lá!